Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 4 de outubro de 2023, celebramos São Francisco de Assis. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: Segue-me. Este respondeu: Deixe-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. O outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhes: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus diz aos seus seguidores, àqueles que lhe escutam: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Compreendamos, amados irmãos, o discipulado exige renúncia e exclusividade. Vamos repetir? O discipulado exige renúncia e exclusividade. Não pode haver ambivalência, ou seja, nosso coração não pode estar dividido. Mas, infelizmente, amados irmãos, cada personagem de hoje, cada pessoa que apareceu hoje, apresentava uma preocupação diferente. O primeiro estava à margem do caminho, né? Lembre da parábola do semeador, né? Aquele que era como beira de caminho. E buscava resolver seus problemas mais aqui na terra do que no céu. Por isso Jesus diz para ele, que as raposas têm tocas, né? Os pássaros têm ninho, mas o homem não tem onde repousar a cabeça. Então, aquela pessoa buscava mais coisas materiais do que mesmo as coisas do céu. Ou seja, ele queria resolver o problema dele aqui na terra e não lá no céu junto de Deus. O segundo personagem, amados irmãos, né, ele está preso pelo coração. Por isso ele diz: deixe-me primeiro ir enterrar o meu pai. Mas Jesus diz, né, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Ou seja, né, ele não é para ter o coração preso a nada. Ou seja, lembrem, amados irmãos, quando morre alguém da nossa família, a gente não deve ficar olhando para trás, porque a gente vai ficar vendo o cadáver. A gente tem que olhar para frente. Por quê? Porque é lá junto de Deus que um dia nós vamos nos encontrar de novo. Se eu ficar olhando para trás, eu vou ficar vendo a pessoa morta. Se eu olhar para frente, então eu vou ver ela viva em Deus. Lembrem o que é que o Evangelho nos diz. Jesus diz, lembrando o livro do Êxodo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de vivos e não de mortos. E o terceiro, amados irmãos e irmãs, estava mais preocupado em agradar os seus familiares. Vejam, aquela preocupação. Primeiro deixa eu ir despedir dos meus familiares. E Jesus pede o que, amados irmãos? Exclusividade. Enfim, cada personagem estava preso, a um tipo de preocupação. O primeiro, preocupações materiais. O segundo, preocupações no sentido emocional, a questão do pai. E o terceiro queria agradar todo mundo. E assim, amados irmãos e irmãs, cada personagem, repito, estava preso a uma preocupação mundana. Por isso, não buscava ou não tinha condição de ser exclusividade, para Jesus. Então, Jesus não estava sendo colocado acima de todas as coisas.
pois seus corações estavam divididos. Mas, amados irmãos e irmãs, Deus procura homens e mulheres que o adorem em espírito e verdade, que o amem com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Veja, corpo, coração e mente. Lembrando, né, amados irmãos, São Francisco, que diz, ó, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Ó. Consolar que ser consolado é corpo, compreender que ser compreendido é mente, amar que ser amado é coração. E assim, amados irmãos e irmãs, encontramos em João, lá no capítulo 14, versículos 21, a seguinte texto: aquele que me ama, vejam, né? Aquele que tem, né, Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos, este é o que me ama. Né? Porque justamente é esse que guarda os mandamentos de Jesus. Então, para provar o nosso amor a Jesus, nós precisamos guardar os seus mandamentos. E aquele que ama Jesus, amados irmãos, e que guarda os seus mandamentos, também será amado pelo Pai. E Jesus disse: e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, amados irmãos e irmãs, que possamos, né, lembrando aquilo que a gente repete na Santa Missa, o céu é agora Deus em nós, e na eternidade nós e Deus. Ou seja, o mesmo Deus que nós acolhemos agora é o Deus que vai nos acolher depois. Então, amados irmãos, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.